Queridos irmãos e irmãs, estimados radioouvintes que nos acompanham nesta manhã, no evangelho que nós escutamos, Jesus responde a uma pergunta política. Foram até Jesus para apanhá-lo em alguma palavra, uma espécie de cilada para Jesus. É permitido pagar o imposto a César? Perguntaram os discípulos dos fariseus e de Herodes. Se Jesus respondesse sim, apareceria como um colaborador dos romanos. Se Jesus respondesse não, seria considerado um subversivo às autoridades. Jesus percebe esta cilada e pede para eles qual é a figura que está na moeda. E aí responde: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar aqui significa devolver aquilo que lhe é devido, devolver aquilo que lhe pertence. Não devemos dar a César aquilo que não lhe pertence. A adoração devemos prestar somente a Deus. O culto devemos prestar somente a Deus, unicamente a Deus. Jesus aqui não está negando de modo algum o pagamento, o tributo imperial. O amor a Deus não tira as nossas obrigações com a nação. Mas Jesus está questionando aqui o nivelamento. Não podemos nivelar ninguém a Deus. Somente Deus é o Senhor. Somente Deus é o Todo-Poderoso. Tudo mais é criatura de Deus. Devemos ser servos de Deus e não senhores. E aqui que está o perigo. O perigo é tirar o lugar de Deus. E aí eu posso até reconhecer a autoridade de Deus, mas deixo de lado o que é de Deus. Deus vira apenas um substantivo comum. Posso colocar aí tantas coisas: o Deus água, o Deus vento, o Deus sol. Se Deus vira um substantivo comum, eu não reconheço o único Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por que nós não podemos tomar o nome de Deus em vão? Porque é um nome santo, porque é um nome que pode ser invocado e, portanto, não pode ser usado indevidamente. Não devemos fazer o uso do nome de Deus a não ser para bendizê-lo, para louvá-lo e para glorificá-lo, adorá-lo. Então devemos reconhecer Deus como Deus. E na nossa sociedade, no nosso tempo,
atual, nós nos perguntamos muito qual é a justiça dos homens e pouco nos perguntamos sobre a justiça de Deus. Me parece que perguntar-se sobre a justiça de Deus está ausente de nossos discursos e de nossas palavras em nosso tempo. Reconhecemos os direitos humanos, não há problema quanto a isso. Reconhecemos os direitos dos animais, não há problema quanto a isso, desde que não haja uma inversão de valores e de hierarquia de valores. Reconhecemos os direitos da natureza, e precisamos, mas em nossa sociedade nos esquecemos dos direitos de Deus, da justiça divina. E aí muito cuidado, porque podemos colocar o dinheiro, o poder, a realização profissional, o clube de futebol, as festas no lugar de Deus. Se Deus não está no centro da sua vida, algo ou alguém ocupou esse espaço, esse lugar. Então não adianta, se Deus não está lá no centro, se não amamos a Deus sobre todas as coisas e acima de tudo, algo ocupou esse espaço, ele não está vazio. E aí então, como os pagãos, nós adoramos os deuses. Os povos pagãos adoravam os deuses e hoje no século 21 também adoramos deuses. Quando não adoramos o único Deus verdadeiro. Então, devemos nos perguntar, nos questionar: Deus é de fato o único Senhor a quem servimos? Nós colocamos Deus no centro da nossa vida? Se não, nos comportamos como pagãos. Quando não temos tempo para Deus, não encontramos um único tempo para o Senhor. Em 24 horas, em uma semana inteira, não encontramos tempo para Deus. O tempo que dedicamos é aquilo que nós amamos. Nos comportamos como pagãos se não rezamos. Acordamos e vamos dormir sem uma única oração. Isso é um comportamento de quem não crê. Quando nós não agradecemos, não reconhecemos as maravilhas que Deus realiza na nossa vida, nos comportamos como pagãos quando não percebemos Deus agindo na nossa vida e na nossa história. Então o cristão tem as suas obrigações como cidadão, deve pagar os impostos, obedecer às leis civis, mas não pode esquecer da centralidade de Deus na sua vida, da importância do Senhor na sua vida. Observa todas essas coisas, mas dá a Deus o que é justo, o que lhe é devido. Como na primeira leitura, Ciro governou como ungido do Senhor. Ele acolheu as orientações de Deus para a sua vida e para o seu modo de governar.
Na segunda leitura, a comunidade deixou-se orientar por Deus, reconheceu Deus no dia a dia da comunidade. E Paulo disse aos Tessalonicenses: vocês estão produzindo bons frutos, porque estão sendo perseverantes na fé, firmes na esperança e observam a caridade. Essas três virtudes nos ligam diretamente a Deus, a fé, a esperança e a caridade, porque reconhecem a Deus como Senhor. Então que nós possamos na nossa vida orientar toda a nossa vida para Deus e reconhecer a Deus como Senhor. Se temos governantes, pessoas que aqui neste mundo têm a missão de governar, de conduzir o povo, acima deles e acima de todos nós está Deus que nos governa. Que possamos reconhecer isso e dar a devida prioridade a Deus, porque, como eu disse, não basta só falar, precisa na prática, na nossa vida, no dia a dia, nós demonstrarmos este amor para com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.